אישה שנפתח לה מזל, פגשה אחד גבר גבר ורז'ל. As histórias de resistência contra o horror nazista na Segunda Guerra Mundial são diversas e sempre muito corajosas e comoventes, mas poucas são tão peculiares quanto a resistência holandesa. Principalmente a participação de meninas adolescentes nessa força. A função do grupo de jovens moças seduzir os oficiais nazistas e levá-los para a floresta, para, no lugar de momentos tórridos de paixão, receberem o próprio destino. A mais famosa das jovens holandesas a participar dessa ação foi a lendária Hannie Schaft, conhecida como a Garota dos Cabelos Vermelhos, que acabou executada nos estertores da guerra, já em 1945. Ao seu lado, porém, resistiam também as irmãs Fred e Truls Overstegen. Fred tinha 14 anos quando foi convocada para a resistência. Sua irmã tinha 16. Antes de se juntarem à resistência, sua família já escondia judeus e outros perseguidos em casa. Quando a guerra enfim chegou à Holanda, foram convocadas justamente porque ninguém jamais desconfiaria que aquelas duas doces jovens poderiam fazer parte do grupo. Fred pensava que faria parte de um exército secreto, mas sua participação era bastante original, específica e simples: encontrar os figurões nazistas e seduzi-los a um passeio pela floresta, que eles evidentemente sempre aceitavam. Quando se isolavam entre as árvores, vinham os tiros de companheiros escondidos na floresta. Depois disso, as meninas não mais participavam. As roupas eram retiradas e os corpos eram enterrados. As homenagens que recebeu no 4 de maio, fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, são, portanto, justas e importantes. Estar viva e ter feito sua parte para que muitos outros também tenham vivido parece o prêmio maior por sua coragem e força. תפרו לי בגדים כיסים מילאו כיסי ואגוזים שמחה רבה
לשאול כמה קושיות שאול לשאול כמה קושיות שתו אשתה ארבע כוסות שתו אשתה ארבע כוסות שמחה רבה, אביב הגיע פסח בשמחה רבה, 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 שמחה רבה, אביב הגיע פסח בה. Number one consumer of water in the world is agriculture. Israeli innovation is helping today farmers all over the world to grow more with less. We are developing a new technology that enables us to use the water in a greater efficiency. Projections of water needs tell us that we may need almost to double our water, and mainly to double it for food production. Our research, in cooperation with our farmers, came to different solutions, developing new agro-techniques which allows farmers to produce much better per unit area with less water. In 1965, we were a group of young farmers in the Israeli Negev desert in Kibbutz Hatzerim, and we faced the challenge of water scarcity and very poor soil. And we were farmers. We were looking for a solution. The idea of drip irrigation, this innovation, is delivering water and nutrients, by the way. Sometimes we call it nutrigation, delivering it at the right amount directly to the roots, where it's needed and when it's needed. Plants lose most of the water they take from the ground to the atmosphere. They lose the water through millions of tiny little pores that exist on the surface of the leaves. We discovered a new mechanism that controls these tiny little pores. Here, for example, we have two plants. The plant with our technology loses less water and it grows faster. We are developing a new technology that enables us to use the water in a greater efficiency. We use the temperature of the leaves, a thermal camera, to make an index that can tell us how much water the trees need. We can produce olive oil, which is much better when we irrigate according to the parameters that we give to the farmers. Israel is leading in being efficient in water for agriculture and especially for crop production. By doing so, we managed to be about 6-7 times more efficient in water use as we were about 50 years ago. And therefore, we can allocate the saved water that was needed for agriculture to other resources. O objetivo dessa visita, ela é multifocal. Ela envolve um conhecimento maior do sistema judiciário de Israel
Nós já estivemos com 2 ex-membros da Suprema Corte de Israel, vamos encontrar também a atual presidente, a Esther, e aí trocar experiências sobre problemas comuns que existem no judiciário brasileiro, no judiciário israelense e também as diferenças nos enfrentamentos das questões como direitos fundamentais, defesa de minorias. Então é uma discussão muito importante que estamos tendo com os ex-juízes e professores e a atual presidente da Suprema Corte. Também estamos aproveitando a viagem, uma vez que Israel está à frente da área tecnológica, à frente da área de informática, de TI, exatamente para termos um contato maior com essas novas tecnologias, novos aplicativos e também com sistemas de segurança. Então esse é o objetivo da visita e também, como presidente não só do Supremo, mas também do Conselho Nacional de Justiça, que tem por obrigação monitorar o sistema penitenciário brasileiro, iremos visitar uma prisão aqui em Israel para também ter um conhecimento sobre como funciona aqui o sistema prisional no Estado de Israel. Nós estamos informatizando todos os processos no Brasil, já avançamos muito nisso, e estamos trabalhando na interoperabilidade. O que significa isso? Na integração de todos os tribunais. Imagina o tamanho do Brasil, são 26 estados, Distrito Federal, existe Justiça Estadual, Justiça Federal, existem vários ramos da Justiça, a eleitoral, trabalhista, a comum, a federal, de tal sorte que é necessário a integração de todos esses sistemas com os tribunais superiores e com o Supremo Tribunal Federal. E, então, o conhecimento dessas novas tecnologias é importante. E, por outro lado, a segurança, porque uma vez que se vai para uma plataforma digital, em todo o mundo nós sabemos que toda plataforma digital, todos os bancos de dados são sujeitos a ataques de hackers, seja por mais diversos interesses, nem que seja por uma brincadeira, nem que seja por um desafio pessoal de tentar invadir um banco de dados, mas também pode ser para subtrair informações, distorcer informações. Então também nós estamos, essa é a parte que na área tecnológica é a mais importante da visita, nós estamos aqui vendo soluções de defesa de banco de dados. Exatamente diante da informatização que estamos tendo, nós podemos ter a defesa do banco de dados. E isso Israel é, sem dúvida nenhuma, o país mais desenvolvido na tecnologia de defesa de bancos de dados. Nós discutindo aqui com ex-presidente da Suprema Corte, com ex-membros da Suprema Corte, a questão do desafio em um país que há diferenças, um país que tem pessoas de várias culturas. Então, por exemplo, aqui em Israel você tem os judeus que formaram o Estado de Israel, mas você também tem árabes que vivem aqui, você tem cristãos das várias correntes do cristianismo, de tal sorte que uma Suprema Corte é muito demandada e, assim como no Brasil, o Supremo tem um trabalho muito importante na defesa das minorias, a Suprema Corte aqui em Israel tem tido também esse trabalho muito importante, que muitas vezes traz reclamações do parlamento, traz reclamação dos outros poderes, mas é fundamental que nós, como juízes, estejamos sempre trabalhando no sentido da defesa da unidade e da democracia. A relação de Brasil com Israel e de Israel com o Brasil é extremamente estreita. Se nós formos lá, desde Oswaldo Aranha, que presidiu a sessão de criação do Estado de Israel na ONU, na Organização das Nações Unidas, quando ele era o presidente da Assembleia Geral da ONU. E ele teve um trabalho muito proativo na criação do Estado de Israel e teve habilidade para que fosse, então, criado e depois instalado o Estado de Israel. E as relações com o Brasil sempre foram muito próximas, seja em razão desse fato histórico, mas muito mais pelo fato de muitos judeus terem participado da construção do Brasil. O Brasil, como disse, é um país multirracial, ele tem pessoas de várias origens e a participação dos judeus na construção do Brasil integra também a nossa cultura brasileira e há muitos judeus vivendo lá, e não só judeus, mas também descendentes de judeus ou com origem no judaísmo. Então, sem dúvida nenhuma, é algo extremamente importante que essas relações sejam reativadas. Então, eu vejo de maneira positiva esse momento em que Brasil e Israel estão cada vez mais próximos. Atrofia Brasil, Brasil.
Uma das coisas mais interessantes que aconteceu quando eu cheguei aqui foi justamente esse contato que os israelenses têm com a cultura brasileira, não só com a música, né, mas com a dança, com o folclore, até a história do Brasil. Tem muita gente que fala português, principalmente aqui em Tel Aviv, e uma das coisas que me impressionou muito foi ver os capoeiristas israelenses com cara de russo, dando mortal, fazendo macaco, enfim, jogando capoeira que nem brasileiro, baiano, até melhor. Eu conheci gente que viajou no Brasil e descobriu o Brasil e gostou do Brasil, da cultura, da música. Então eles ficaram também namorados. Tem coisas que são muito parecidas. Estamos vivendo os dois em dois países quentes do sul. Então o caráter da gente é muito quente. Tem abertura, tem comunicação entre a gente. Acho que sempre tem essa ideia de alegria, carnaval, futebol, caipirinha na praia, são coisas boas. O que aconteceu ultimamente nas relações do Brasil e Israel foi uma coisa entre estados e não entre povos. O povo brasileiro gosta muito de Israel e os israelenses gostam muito do Brasil. Isso se vê sempre nas ruas, tanto quando você fala com pessoas no Brasil quanto aqui em Israel sobre os brasileiros. Existe realmente um respeito e um carinho La agricultura existe hace ¿cuánto? ¿20.000 años? Pero ¿sabías que en el 2019 hay robots que pueden recoger fruta y sensores que saben cuándo una planta necesita agua? Aquí y ahora te voy a presentar 7 tecnologías israelíes que están haciendo posible una agricultura más eficiente y más sostenible. Netafim es famosa por inventar el riego por goteo, un sistema que suministra agua directamente en la raíz de la planta. Esta tecnología puede reducir el agua y aumentar los cultivos en porcentajes realmente altísimos. La empresa ofrece proyectos llave en mano, como este tipo de invernaderos de alta tecnología y plataformas de comando y control que integran soluciones que maximizan el conocimiento del productor y el crecimiento del cultivo. This open platform wraps up 50 years of experience, put it up in the cloud, use this big data in order to serve every farmer worldwide. Israel recicla más del 86% de sus aguas residuales, por lejos el porcentaje más alto del mundo. La planta de tratamiento de agua Shafdan toma las aguas residuales, las filtra, las vuelve a filtrar con microorganismos y las limpia hasta que sean seguras hasta para beber, aunque aquí son utilizadas solamente para la agricultura. El 50% del agua utilizada para la agricultura en Israel viene de aguas recicladas. Taranis es una plataforma de inteligencia que utiliza imágenes de satélite, inteligencia artificial, imágenes aéreas, big data y análisis predictivos para monitorear los campos y ayudar a los agricultores a tomar las mejores decisiones. Efectivamente, el mundo de la agricultura en el mundo, en Latinoamérica, es un rubro sumamente significativo. Estamos instalados ya en Argentina y en Brasil y desde ahí atendemos hoy Paraguay, Perú, Colombia y por supuesto que pensamos expandirnos para toda Latinoamérica para resolver los temas de la agricultura tan importantes para el agricultor. Muchas gracias, Lalo. Una empresa tecnológica israelí, BioBee, utiliza avispas predatorias para controlar otros insectos como un biopesticida. De este modo, reduce la necesidad de pesticidas químicos hasta en un 70%. Groundwork BioAg es una empresa que utiliza hongos microscópicos para hacer que las raíces de las plantas absorban más nutrientes. Esto incrementa el rendimiento de los cultivos con menos fertilizante. So the fungus penetrates the plant root. It effectively extends that root in an underground web. The fungus can break down nutrients that are otherwise unavailable to the plant and physically mobilize them into the plant. FF Robotics elabora robots con un sistema de visión computarizada que realmente puede recoger fruta fresca directamente de los árboles.
Zooplanet utiliza grandes bases de datos y sensores para comunicarse con las plantas, para saber exactamente qué nutrientes necesitan y cuándo necesitan ser regadas. El crecimiento de la población mundial en el planeta Tierra por un lado y el cambio climático por otro hace que necesitemos cultivar más alimentos con menos agua. Para eso es necesario desarrollar procesos más inteligentes y más limpios. Esta es la próxima revolución agrícola. Vení a verla conmigo aquí en Israel. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand, but I still need love, 'cause I'm just a man. These things never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand?